Bom, gente, então, para os meus alunos que já me conhecem, né, não precisa nem me apresentar, mas para quem não me conhece, a professora Angélica Hipólito. Cara, pode parar com o ronco aí que tá me atrapalhando. Pode parar de dormir aí que você ronca muito alto. Então, agora eu vou ensinar para vocês 2 conteúdos que estão nessa atividade de 23. Então, a gente vai falar bem rapidinho, porque não tem muito mistério, esses conteúdos são bem tranquilos, tá? Então, eu vou falar com vocês sobre equações biquadradas e equações irracionais. Essa atividade é uma atividade de reforço referente à atividade 21 e 22, tá bom? Tá aqui no link da descrição do vídeo a atividade, tá? Então, a gente tá falando aqui primeiro de equações biquadradas. A gente estudou equações quadradas e agora a gente vai estudar as biquadradas. Como o nome mesmo está falando, é apenas o quadrado da equação quadrática. Então, uma característica bem interessante que você tem que observar é que todos os coeficientes têm expoentes pares. Então, por exemplo, vamos fazer uma alusão aqui a uma equação de segundo grau. Então, se fosse uma equação de segundo grau, seria dessa forma aqui, né? A gente tem ax ao quadrado mais bx mais c. Imagina agora vocês se eu quadrar todo mundo. No caso, todas as variáveis. Esse aqui não tem, é porque, na verdade, o expoente dele é 0. E aí, todo número elevado é 0, é 1. Então, imagina se eu quadro todo mundo aqui. Olha o que acontece. Então, 2 vezes 2, 4, menos 6x ao quadrado, mais 8 vezes 0 vezes 2 dá 0, continua. Então, a característica da equação biquadrada é que os expoentes dos coeficientes são pares, né? 0, 2, 4 no caso. Então, vamos ver como é que a gente vai resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma alusão à equação quadrática. Como isso? A gente vai pegar, no caso, aqui a variável x ao quadrado e vai atribuir uma incógnita, pode ser qualquer letra. Normalmente a gente usa y, mas pode ser qualquer letra. Eu vou pegar aqui x ao quadrado e vou chamar de y. Então, todo lugar que eu tiver x ao quadrado, eu vou colocar y no lugar. Então, agora nós temos, ó, observe que esse 4 é como se fosse x ao quadrado. Então, eu vou substituir por y. Então, aqui nós vamos ter, ó, y ao quadrado menos 6 vezes y mais 8 igual a 0. E aí eu posso fazer essa conta por 2 formas. Poderia fazer por soma e produto, que 2 números que eu multiplico e resulta em 8, e quando eu somo, resulta em 6. Então, 2 e 4. Ou eu posso fazer o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. E depois que eu faço o discriminante vezes se o resultado deu de 0 maior ou igual a 0, aí eu vou para a fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vocês já sabem, né? E daí, então, fazendo dessa forma, vamos lá. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 8. Então, vamos substituir aqui. O discriminante vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o C, que é 8. Então, vamos resolver 36 menos 32. Então, o discriminante vai ser 4, delta. Então, se ele resultou no número maior ou igual a 0, eu continuo aqui na fórmula resolutiva. Eu tinha colocado aqui, tive que apagar. Sabe por quê, amor? Porque, olha só, aqui ele é y, não é x. Então, na fórmula resolutiva, eu vou usar y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Faz diferença? Faz diferença, lá no final. Então, vamos substituir menos 6 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que o A é 1. E agora só resolver. Menos 6. 6 mais ou menos 2 sobre 2. Vamos fazer o x1. 6 mais 2 dividido por 2. 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. E agora com o menos. 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2, 4. Dividido por 2, 2. Então, as raízes são 4 e 2. Aí você pensa, só isso, é igual ao outro, né? Não mudou nada. Muda. Por quê? Porque lá no início a gente não atribuiu que x ao quadrado é igual a y, então a gente tem que continuar. Como? Bom, vamos fazer. X ao quadrado é igual a y' primeiro, né? Então, x ao quadrado é igual a... O y' deu 4.
Eu não paro ali, eu vou continuar. No final, eu tenho que tirar mais ou menos a raiz do x', mais ou menos raiz de x duas linhas, ou x1, x2, tanto faz. Então, é igual a mais ou menos raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. E agora vamos fazer com o y duas linhas. Eu falei x, né? Y duas linhas. Então, x ao quadrado é igual a y duas linhas, ou y2, tanto faz. Então, ó, x ao quadrado é igual a mais ou menos, quanto é y'? 2. Raiz de 2, sempre a raiz, porque o oposto do quadrado é a raiz. Então, no final, peraí, professora, no final, sempre que eu termino de fazer a fórmula resolutiva, eu tenho que fazer mais ou menos a raiz de cada uma delas, sim, que aí você pode ter 4 resultados, tá bom? E aqui vamos ter, não tem como tirar raiz racional, mais ou menos raiz de 2. Presta atenção numa coisa aqui. Se quando você tirar a raiz for um número negativo, se aqui tivesse dado algum número negativo, eu não preciso nem continuar, porque eu sei que não vai ter raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, se aqui fosse assim, 4 menos 2, eu faria mais ou menos raiz de 4. Eu não faria mais ou menos raiz de menos 2, porque a gente sabe que o expoente par, o índice par, não admite resultado de valor negativo, tá? Então, a gente só vai fazer se as raízes aqui iniciais forem pares, tá bom? É isso. Então, qual é a solução? Deixa eu ver se cabe aqui. Então, vai ser menos o menor aqui é 2. Então, menos 2, menos raiz de 2, mais raiz de 2, mais 2. Acabou-se que era 12. Se não usar as 4 raízes. De novo, você pode ter no máximo 4 raízes, mas pode ser que você não tenha nenhuma raiz, pode ser que você tenha 2 raízes, pode ser que você tenha 4 raízes, tá bom? Se aqui fosse um dos y aqui fossem negativos, eu nem continuaria, tá? Só com o positivo que eu continuo, porque não ia dar aqui, por exemplo, x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de menos 4. Não tem, tá bom? Agora vamos lá para as raízes e as equações irracionais. Então, por que irracionais? Porque eu tenho raízes, né? Irracionais. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Eu tento limpar ao máximo. O que não é raiz, eu jogo para o outro membro. Então, eu vou ficar assim, ó. Raiz de x é igual a 2, ó, passo para lá, menos 5, ok? Então, raiz de x é igual a menos 3. E ainda tá na raiz. O que eu vou fazer? Agora que eu já arrumei, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Por quê? Porque se eu tiver um expoente igual ao índice, eu posso cortar. Mas é o princípio da equivalência, eu tenho que balancear. Não posso fazer isso de um lado e não fazer do outro. Tem que fazer dos dois lados. Então, x é igual a menos 3 elevado ao quadrado, 9. Você pode tirar para o real. Tipo assim, raiz quadrada de 9. 3 ou menos 3. Então, vamos supor que seja menos 3. Menos 3 com mais 5 vai resultar em 2. Então, ok, tranquilo, bom? E aqui, olha, nesse exemplo, tá vendo que eu tenho raiz de um lado e do outro. Então, eu posso já chegar aqui, ó, botar ao quadrado dos dois lados, cortar. Então, eu vou ter x mais 2 é igual a 3. Então, x é igual a 3 menos 2, x igual a 1. Pronto, encontramos. Então, vamos fazer a prova real. 1 mais 2, 3. E aqui é a raiz de 3, ok. Vou dar mais um exemplo, porque nem sempre vai estar bonitinho assim, né, gente? Então, vou dar um exemplo aqui da minha cabeça. Eu vou colocar, em vez de 2 aqui, eu vou colocar x. Vou colocar outro x aqui. Então, como é que eu sairia daqui? De novo, vou isolar. Raiz de x é igual a x, passou para lá, menos 5. Ainda estou com a raiz. O que eu vou fazer? Vou levar aqui ao quadrado. Aqui, a gente elimina. Aqui é uma distributiva. Então, aqui é x menos 5 vezes x menos 5. Jamais cometa o pecado de dizer que é x ao quadrado menos 25, porque nem isso não, gente. Isso aqui vai dar um trinômio, tá? Então, pode fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x. E menos 5 vezes menos 5, mais 25. Aí você vai arrumar. Pode jogar o x ao quadrado para lá, mais x, mais 10x, mais 25. Então, menos x ao quadrado, mais 11x, 25.
E aí, se vocês pensam assim, acabou aqui. Não, aí você teria que resolver a equação de segundo grau e verificar. Se você tiver um delta maior ou igual a zero, ela tem raízes reais, tem resultado. Se der uma raiz de número negativo, não teria resultado. Aí a gente colocaria como solução zero. Aí a gente colocaria como solução vazio. Atenção, gente, não são difíceis os cálculos. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo as questões para vocês, tá? Mas tanto a equação biquadrada, que você vai fazer uma relação com a equação de segundo grau, e lá no final você não pode esquecer de tirar a raiz, né? Quanto a equação irracional, que basta você balancear para poder cortar a raiz, eliminar a raiz, transformar numa equação racional, não são difíceis, mas também não se assusta com matemática, é uma questão de prática, tá? Depois eu vou deixar um vídeo aqui com a solução da atividade 23. Beijo, fiquem com Deus, foi muito bom ensinar um pouquinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tchau!